Agora nós vamos conversar com o advogado, criminalista e professor de Direito Penal da Universidade Positivo, o Ledo Paulo Santos. Bom dia. Bom dia, Márcio. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. O professor, se é que posso chamá-lo assim, como é ser professor de direito, que não é uma ciência exata, dentro de uma sala de aula onde todos aqueles que estão no começo, que ainda eles só estão vendo, eles só veem um lado, ou estão ainda aprendendo dentro de uma universidade, por isso que tem o professor lá para ensiná-los. Como é que é essa relação? Você é tranquilo isso? Como é que funciona isso? Você dá aula, explicar para os outros uma ciência que não é exata, que é a mesma coisa que você tem que brigar muito, ou é mais fácil essa convivência? Bem, Márcio, é sempre um desafio, na verdade, porque existem áreas do direito em especial que são mais sujeitas a assuntos complexos e polêmicos. Diria que a complexidade, talvez, em alguma medida, faça parte de todas as áreas do saber, né? A gente tem aqueles temas que são mais ou menos complexos. Mas a área criminal, ela tem um ingrediente extra, que são questões que às vezes repercutem, e repercutem bastante na opinião pública, e isso vem para a sala de aula também. Então, a gente tem um desafio aí, que é você conseguir despertar nos alunos, nas alunas, esse pensamento um pouco mais refinado, digamos assim, que acrescente esses elementos que dá para dizer são elementos mais práticos, mais técnicos do nosso saber. Então, isso às vezes gera um certo estranhamento no começo, quando a gente fala, por exemplo, na necessidade de respeitar certas regras, que às vezes são um pouco diferentes do que o senso comum imagina ser. Mas, ao mesmo tempo em que é um desafio, também é muito gratificante, porque isso normalmente vem com bastante interesse das alunas, dos alunos em relação aos assuntos. Então, eu diria que ao mesmo tempo em que a gente tem aí uma tarefa difícil, temos também nas mãos uma tarefa bastante gratificante. Agora, quando você está dando aula lá no Positivo, lá você chega lá e diz assim, olha, a lei é assim. Não tem discussão, os alunos não intervêm dizendo, não, mas isso não poderia ser. Aí vai sempre acabar na Constituição ou na lei penal? Esses questionamentos, eles fazem parte, né? E é importante, inclusive, que eles façam parte, porque a vida acadêmica, ela demanda reflexão, demanda aquilo que no direito a gente chama de contraditório, que são opiniões que eventualmente, né, se conflitam, e isso faz com que a gente possa, inclusive, avançar em relação ao conhecimento. Então surgem esses questionamentos e a gente tem, claro, diversas referências a respeito de como funciona o direito, que a gente normalmente chama de fontes do direito. E na nossa realidade, no nosso sistema jurídico, as principais fontes são aquelas que decorrem da lei. Em especial na matéria criminal, isso tem muita importância, porque o conteúdo do que se pode tratar como crime ou não, ele decorre necessariamente da lei. Isso quem estabelece é a Constituição e o nosso Código Penal também. Então, é nessa referência principal que a gente busca, digamos, apontar ali uma fundamentação, uma motivação para chegar a essa ou aquela conclusão. Em outras palavras, a gente tem que encontrar na lei a solução. E é claro que a interpretação da lei, ela nem sempre leva a uma conclusão única. Os próprios tribunais divergem em relação a essa interpretação. E aí vem essa tarefa que é, como eu disse, digamos, qualificar melhor o debate, qualificar melhor a formação de opinião, para que os alunos e alunas conheçam essas opiniões. Eventualmente vão concordar mais ou menos com uma ou com outra, mas o importante é que eles conheçam essas
opiniões, essas divergências, até porque faz parte do jogo jurídico. Uma hora você está no trabalho da defesa, outra no trabalho da acusação, depende, claro, de que carreira vai se seguir adiante, se é como advogada, advogado, promotor, promotora de justiça, eventualmente como juiz ou juíza, então tudo faz parte desse debate. Agora, você, na sua opinião, você entende que alunos da sua matéria dentro da universidade decidem se vão para a área civil ou criminal na universidade ou já vem com o pensamento para que área vai? Que são bem Depende muito do diferentes, né? perfil. É São, bem diferente o civil do criminal. são áreas bem diferentes, com temas que às vezes até em algum aspecto ali eles coincidem em alguma medida, ou pelo menos tratam de problemas que têm repercussão em comum, mas a lógica jurídica para cada uma dessas áreas é bem diferente. Eu diria que tem, claro, aqueles problemas que são cíveis e criminais. A gente tem questões, por exemplo, ligadas à honra, que podem configurar tanto crime como um ato indenizável. Então, eventualmente, isso vai percorrer dois caminhos, né, dentro do Poder Judiciário para se discutir aquele dano, um na esfera criminal, outro na esfera civil. Mas sim, são modus operandi, digamos assim, bastante diferentes. E a gente tem, claro, aqueles alunos e aquelas alunas que já entram, digamos, um pouco mais direcionados para uma área. Às vezes por contato familiar, às vezes porque já tem alguma curiosidade pelo ramo do direito, mas isso também às vezes muda ao longo do curso. Eu, por exemplo, passei a maior parte da faculdade interessado por uma área, embora desde o começo já tivesse um certo gosto pelo direito criminal, mas foi mais ao longo do curso que esse gosto foi se tornando cada vez maior a ponto de optar por ficar nessa área. Tem um ditado que é muito comum no curso de direito que dizem que os estudantes se apaixonam pelo direito penal e acabam casando com o direito civil. Então tem esse comentário interno, né, que às vezes faz essa comparação entre as áreas. Eu tenho visto, então, muitos alunos, muitas alunas que têm um certo lado mais passional, porque é uma área que tem tido bastante interesse para trabalhos de conclusão de curso. Claro, esse é o meu olhar bastante particular, mas eu tenho muitos ex-alunos, muitas ex-alunas que advogam na área criminal, da mesma maneira, é claro que também tem em outras áreas, mas é interessante que eu diria que é uma área bastante instigadora para quem se dispõe a pensar ela com um pouco mais de consistência, tem muito bom trabalho a ser feito ainda na área criminal. Você advoga dos dois lados na área criminal. Por exemplo, às vezes é contra um contra o outro, e daí não tem defesa e acusação, é tudo muito parecido? Seria mais ou menos assim? Olha, na área criminal, Márcio, é mais comum a atuação do advogado na área defensiva. A gente tem um volume muito maior de trabalho quando se trata de defender alguém que é acusado de um crime. E normalmente, via de regra, quem acusa é o Ministério Público. Então, é uma atuação que tem como uma parte o Estado, exercido ali esse papel pelo Ministério Público, representando a sociedade, na verdade, como um todo, não só o Estado, mas ele é uma parte do Estado, e do outro lado a defesa. Eventualmente, a gente tem aqueles casos que são de questões um pouco mais particulares, que podem ter como parte contrária mais atuante aquele que seria a pessoa ofendida pela conduta criminosa. Não deixa de haver nesses casos também a participação do Ministério Público, mas nesse caso a pessoa ofendida pode ter um maior protagonismo. Então, isso pode demandar também uma atuação de um advogado, de uma advogada. Então, a gente pode, claro, atuar nos dois campos, tanto fazendo uma acusação, quando a lei assim determina, ou principalmente, o que é mais comum, defendendo alguém de uma acusação.
Eu, particularmente, tenho uma quantidade muito maior de casos que são casos de defesa criminal. Então, eu estou mais no dia a dia ligado a essa atividade. O, vamos só é, nós temos o direito em si e a ciência do direito. Qual que é a diferença entre direito e ciência do direito? Olha, Márcio, essa é uma pergunta que comportaria mais de uma resposta, mas eu vou aqui tentar fazer o papel do professor que simplifica a questão. O direito em si, se a gente for pensar no lado prático dele, ele vai ser esse ordenamento jurídico que é formado, no nosso caso, principalmente pelas leis, incluindo-se aí, claro, a principal lei, que é a Constituição da República, que deve orientar todas as outras. A aplicação concreta desse ordenamento jurídico, que, insisto, é formado principalmente por leis, mas ele comporta também os princípios. Em alguns casos, a gente pode ter outras fontes normativas. O conjunto de decisões judiciais sobre um tema, que a gente chama de jurisprudência, a gente também utiliza com bastante frequência para debater os casos. Então, esse conjunto de normas aplicado ao caso que está sendo ali discutido, eu diria que representa esse aspecto mais prático do direito. E aí nós temos aquilo que se chama de ciência do direito, que também é um tema passível de discussão. Tem alguns que dizem que o direito estaria mais para uma arte do que para uma ciência, porque a ciência trabalha com alguns pressupostos que nem sempre são idênticos no direito. Mas eu diria que pelo menos uma coisa o direito ele quer ser científico, ele busca uma ideia de um mínimo de verificação sobre certas opiniões, sobre certas soluções que são apresentadas. Então o direito ele tem, né, pelo menos esse aspecto de construção de um saber. E isso seria papel, basicamente, de quem produz conhecimento a respeito do direito, daqueles que escrevem sobre o direito, dos congressos, dos debates que ocorrem no plano mais teórico. Não são coisas totalmente dissociadas, até porque a própria doutrina, como a gente chama a literatura sobre a área de um determinado ramo do direito, ela também tem um peso na prática. Então são áreas que, embora a gente possa separar, mas por razões até de análise, por uma razão talvez até didática, elas estão totalmente ligadas. Enfim, a teoria e a prática, elas conversam bastante. Deixa eu fazer uma pergunta agora, vamos deixar bem claro, fazendo uma pergunta para o professor Ledo, não para o advogado Ledo, porque é um pouco delicada, principalmente nos tempos de hoje. A mistura entre política e direito não é muito perigosa, na sua opinião? Olha, eis um tema bastante complexo. Eu diria que nenhuma decisão jurídica deixa de ter algum aspecto político num sentido genérico. Até porque se a gente for pensar em política como a esfera pública de discussão, a esfera onde a gente busca, né, pela mediação das instituições, resolver as questões que são de interesse, né, da sociedade e às vezes são de interesse particular. Então eu diria que quase tudo na nossa vida representa em alguma medida um ato político. Agora, é claro que o direito ele precisa ter diria eu, uma certa tendência maior a se separar de aspectos que seriam propriamente de opiniões específicas, digamos, na política. Então, digamos de uma maneira um pouco mais simples isso. O direito ele tem que se distanciar daquilo que possa eventualmente comprometer a melhor decisão, pensando principalmente na atividade de quem julga, na atividade do Poder Judiciário, porque por parte de quem vai trazer teses ali para serem discutidas, não há necessariamente um grande problema em já se ter uma certa opinião.
Mas vamos pensar assim, por parte de quem decide, aí sim, a gente precisa ter uma decisão que não esteja pendente para nenhuma das duas partes. E aí, nesse sentido, opiniões talvez mais específicas sobre a política, elas não são o melhor guia, digamos assim, de decisão. Mas certamente naqueles assuntos que são assuntos mais complexos, uma certa visão de mundo de quem julga sempre vai estar presente. Não existe nenhum julgador que consiga desligar, né, uma chave lá na sua maneira de pensar e se distanciar de tudo isso no momento de julgar. O importante é que a maneira como ele resolve a questão, a maneira como ele julga, esteja fundamentada no ordenamento jurídico. Aí ele está cumprindo propriamente aquilo que se espera de um bom julgador. Agora, sempre foi assim? Isso vem do direito romano ou anterior a isso até, quem sabe? A questão de que se o juiz tem alguma ligação com os julgados, ele se torna impedido? Olha, não sei se dá para a gente ir tão longe assim, Márcio, a ponto de dizer que isso já vem desde o direito romano. A gente tem uma certa tradição de buscar, diria eu, alguma origem no nosso pensamento no direito romano, porque de fato muitas ideias que a gente trabalha até hoje no direito já estavam naquele momento sendo pensadas. Então, sim, a gente tem uma carga histórica bastante importante que vem dali. Agora, a questão da parcialidade ou imparcialidade do julgador, essa é uma questão que vem, diria eu, se desenvolvendo ao longo do tempo e ela ganha força principalmente depois daquilo que a gente chama de período das revoluções burguesas. A Revolução Francesa seria o principal marco, talvez, histórico desse momento, que é quando se busca dar ao Poder Judiciário uma certa distância dos conflitos que ele pretende julgar. E isso também é interessante notar que teve uma razão de ser, porque é importante lembrar que quem representava o Poder Judiciário nesse momento eram aqueles sujeitos mais ligados à nobreza. Era aquilo que na Revolução Francesa se chamou de Antigo Regime. Então, para controlar um pouco a atividade dessas pessoas que permaneceram trabalhando ali na função judicial, se criou a ideia de que a lei era o principal critério de decisão. Tem um autor que a gente menciona bastante no direito, que é Montesquieu, que é o considerado o teórico da separação de poderes e tudo mais, que dizia assim, que os juízes não são nada além da boca que pronuncia as palavras da lei. Claro que isso é um exagero, é um excesso muito grande, mas a gente compreende pelo momento histórico. Quem estava naquele momento assumindo o controle da sociedade, que era a burguesia, não queria que os juízes que representavam o antigo regime tivessem tanto poder assim sobre o dizer o direito. Então, por isso a ideia de que a lei controlasse a atividade jurisdicional. De lá para cá, muita coisa mudou efetivamente, mas eu diria que é a partir daí que vai se construindo com mais solidez essa ideia de que o juiz tem que ser alguém que julga a partir da lei e não a partir de um ponto de vista. E com isso a gente tem também a ideia de que o juiz não possa ter vínculo com as partes, não possa estar ali relacionado a elas para poder julgar bem. Agora, de qualquer maneira, já partindo desse princípio, se tem os colegiados, né, que é mais de um juiz julgando a mesma coisa. Os julgamentos colegiados, eles tendem a ter mais, diria eu, garantia de que seria um julgamento imparcial, porque, evidentemente, fica mais difícil, o julgamento fica comprometido por questões mais particulares. Não é uma coisa, claro, que funcione de forma perfeita, né? Todo sistema jurídico tem as suas falibilidades e o debate jurídico serve muitas vezes para que a gente vá corrigindo essas falibilidades, mas sim, os julgamentos colegiados fica mais difícil que a gente tenha
digamos, um julgamento parcial. Claro que isso, como eu disse, não é uma garantia 100% absoluta, porque mesmo os julgamentos colegiados, às vezes também são influenciados por fatores, né, momentâneos, conjunturas políticas, conjunturas de opinião pública, e isso pode pesar, sim, no julgamento. Muito bem. Deixa para encerrar nosso bate-papo de hoje cedo, né, dessa segunda-feira, professor, mais uma vez chamando de professor. Já passou por isso, ou aquela história do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Olha, eu acho que todo mundo, né, Márcio, tem episódios assim que são digamos, aquele calcanhar de Aquiles quando a gente vai falar como teórico, né? Todo mundo certamente já teve aqueles casos, seja de amigos e pessoas próximas, em que a gente eventualmente aconselha e explica e fala, olha, não faça assim, não faça assado, quando na verdade a gente também não é tão cauteloso assim, né? Eu, por exemplo, sempre falo para alunos e alunas o quanto a gente deve tomar cuidado com certas opiniões, porque às vezes a gente não ganha nada, né, debatendo certas opiniões em certos contextos. Às vezes a gente ganha muita dor de cabeça. Então eu sempre digo, a gente deve, claro, defender o nosso ponto de vista, mas tem que pensar se o momento é o mais adequado ou não. Então vou falar de uma realidade minha que muitas vezes serve para justificar essa expressão, né? A casa é de ferreiro e o espeto é de pau. Então, eu, como professor, eu sempre digo isso, né? A gente tem que saber o ambiente mais adequado para certos assuntos. Mas eu, talvez, por ser professor, sou uma pessoa que muitas vezes entra em debates que me causam bastante trabalho ali para debater e depois eu fico pensando, eu não estou ganhando hora extra como professor nesse contexto para entrar em certas polêmicas, mas a gente entra mesmo assim. Eu sempre aconselho, mas eu acabo não seguindo propriamente esse conselho. Isso talvez um pouco pelo apego ao debate, que faz parte da carreira também. Quando se trabalha naquilo que se gosta, realmente você faz muito, você trabalha mais pelo prazer de trabalhar, como é o seu caso como professor e mesmo como debater o direito, que não é uma ciência exata, do que você simplesmente chegar e dizer assim, não, eu vou fazer só pelo que eu vou receber no final do mês. Aí o serviço nunca vai sair tão bem feito quanto aquele que faz o serviço porque gosta do serviço. De fato, Márcio, não é porque eu estou falando de uma carreira que eu sigo que eu diria falaria com isenção, mas enfim, não posso deixar de dizer também. Essa é uma área que eu vejo muitos e muitas que realmente fazem aquilo que gostam porque são vocacionados. Até porque existem carreiras que são, às vezes, muito mais vantajosas economicamente a seguir do que a docência. Não que não dê para ser também bem recompensado pela área, mas eu diria que a gente tem caminhos aí que costumam ser mais rentáveis, pelo menos economicamente falando. E mesmo assim a gente vê muitas pessoas aí que são bastante dedicadas, às vezes até a gente brinca, né? Uma dedicação full time, a gente esquece às vezes de desligar um pouquinho. Eu comentava aqui aquela situação do saber às vezes quando debater, porque certa vez, por exemplo, eu me meti numa polêmica, numa saída de barzinho sobre pena de morte. E eu debatendo ali juridicamente, como professor, etc. E claro que o ambiente não era muito propício a isso. Foi engraçado e eu saí desse dia pensando, eu deveria lembrar que eu não estou aqui como professor, aqui eu estou como cliente e podia ter saído com uma noite um pouco mais amena, né? Porque ficar discutindo temas assim, quando você está num momento de descontração, não é o ideal. Mas faz parte do processo, né? A gente brinca justamente porque a gente não consegue desligar. Muito bem. Muito obrigado ao professor Ledo. Hoje falamos mais com o professor do que com o advogado, mas com o professor. Obrigado por essa conversa nessa segunda-feira, até porque para
explicar e de alguém que está dentro, que está operando o direito, para a gente saber como é que, para que lado vai, de que forma a gente pode chegar nos nossos objetivos. Obrigado, professor. Foi um prazer e permaneço sempre à disposição. Uma conversa sempre agradável, eu sou bastante participativo sempre que puder.